Vamos então introduzir com a saudação, né? Os encontros de Vedanta sempre começam com uma saudação, um reconhecimento à sabedoria do ser. E a tradição da linhagem, o agradecimento a como isso se manifesta, né? Através das escrituras e do ensinamento. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro dos Sutras Devocionais de Narada, vistos sob os comentários de James Swartz. Aí, conforme o Marcelo observou bem, eu ia retomar aqui, né? Uma vida simples é um estado mental simples. Bom, vamos ver o que ele diz disso aqui, porque a chave de tudo que ele vai dizer é isso aqui. Afinal de contas, o que é um estado mental simples? Né? A gente vai ler, depois a gente fala alguma coisa. Simplificar a sua vida não significa necessariamente apenas remover o entulho material ou fazer menos atividades. A sua vida não é objetiva, mas sim puramente subjetiva. Ninguém mais vê essa sua vida como você vê. A sua vida é exatamente o que você pensa sobre o seu karma. É exatamente o que você pensa. Olha que interessante, é o que você pensa. É muito coerente, né? Eu vou retomar isso aqui. É impressionante a coerência do Vedanta. Deixa eu só marcar aqui para não me perder aqui. É o que você pensa sobre o seu karma. É o que você pensa sobre a sua situação de vida. Portanto, simplificar significa simplificar o seu estado mental, reduzindo o pensamento complicado. Tentar encontrar uma solução para um problema, quando você vê que o problema e a solução são equivalentes, cria um processo de pensamento muito complicado. Esse processo de pensamento é marcado pela hesitação, que basicamente vai paralisar o indivíduo, vai paralisar o jiva. Então, ele pode ficar paralisado por muitas décadas. Se você não está fazendo tudo o que pode para resolver o problema, então você precisa realizar ações apropriadas. Mas se você já está fazendo todo o possível, então simplesmente precisa aceitar que não é você quem vai encontrar a solução e vai deixá-la para Ishvara. A solução não virá enquanto você se responsabilizar por isso. Ishvara não é coercitivo. Ele não vai roubar o seu livre-arbítrio. Se você passar a situação para Ishvara, ele apresentará um novo conjunto de circunstâncias que o levarão a sair do problema. Bom, a primeira coisa que eu noto aqui, na verdade, foi uma coisa que eu notei há muito tempo. Eu notei meio espontaneamente, eu fiquei muito perplexo com isso. A sua vida é puramente subjetiva, né? A sua vida, ela depende apenas do modo como você a vê. E o que é ver coisas se não formatar objetos sobre isso, né? Eu digo que eu estou vendo a minha vida, mas, na verdade, o que eu estou vendo é uma coleção de objetos, né, que eu chamo, isso é minha vida, esse é o mundo. Né? Por isso que eu achei muito interessante isso aqui, ó. A sua vida é exatamente o que você pensa sobre o seu karma, é o que você pensa sobre a sua situação de vida. A sua vida é exatamente os objetos aos quais você está vinculado sob forma de pensamentos. Né? É isso que é a sua vida. Isso é muito impressionante quando a pessoa conclui isso.
Porque o que ela começa a ver é que o que se chama de objetividade da vida em si não existe, né? O que existe é um conjunto, é um setup de pensamentos que define o que o indivíduo chama de minha vida, né? É por isso que o Vedanta ele trabalha tanto em cima dos pensamentos, né, da compreensão, do discernimento, que são tudo atividades mentais. Ele trabalha nisso porque ele sabe que tudo começa daí, né? Por isso que ele fala, a sua vida é exatamente o que você pensa, né? Então, se os seus pensamentos que você tem sobre o que você chama de sua vida, eles estão correspondendo a uma formatação que o Vedanta está dando, a esse modelo do Vedanta, você vai ter muito menos obstáculos e problemas em direção ao autoconhecimento, em direção entre aspas, né? Agora, se a sua vida ela tem uma série de pensamentos, ela é representada por uma série de pensamentos discrepantes, é aí que vem a autoinvestigação. Você começa a checar, você faz um match entre o que você está pensando e o Vedanta, porque o Vedanta, no fundo, é um ensino. Se é um ensino, ele trabalha com pensamentos. Então, a gente está fazendo, na verdade, de modo consciente e deliberado, uma lavagem cerebral, substituindo um grupo de pensamentos por outros. É isso que a gente está fazendo. Então, em última instância, simplificar significa simplificar o seu estado mental, reduzindo o pensamento complicado. Aí, aqui ele definiu qual é o contexto de um pensamento complicado. Um pensamento complicado é quando você tenta resolver um problema, né, e você nota que a solução depende do mesmo ponto de vista que está sendo usado para se dizer que existe um problema. Vocês pegaram isso? Eu tenho um ponto de vista que eu estou enxergando um problema. Aí eu digo, isso tem que ter uma solução. Mas o meu ponto de vista ele não está mudando. É o mesmo setup de pensamentos. É a mesma configuração de pensamentos. Nesse caso, o problema e a solução são equivalentes, porque eles estão trabalhando com a mesma base de pensamento, né? O grupo de pensamentos que viu um problema é o mesmo grupo de pensamentos agora que vai almejar a retirada daquele problema. Agora, olha que coisa interessante. Na prática, o que ele descreve aqui em seguida é quando simplesmente, depois de você estar plenamente ciente que você fez todo o possível, você retira o seu time de campo. O que quer dizer retirar o seu time de campo? É você parar de fomentar a sua visão pessoal sobre aquele problema, né? E o que é mais interessante? Quando isso ocorre, muitas vezes as pessoas deixam de enxergar problema onde elas estavam vendo problemas, né? Como se fosse um passe de mágica. Às vezes as pessoas dizem isso. Caramba, simplesmente meu modo de ver mudou e o problema desapareceu. É claro, né? Porque o seu problema ele era definido pela configuração dos pensamentos que você está usando. Se esses pensamentos vão sendo modificados pelo ensino, você acaba muitas vezes vendo que o que você dizer que era um problema não é um problema, nunca foi um problema, a não ser para você mesmo, né? Se o indivíduo ele não percebe isso, ele fica trabalhando no mesmo plano de entendimento, procurando uma solução num problema, né? Sendo que a solução é totalmente dependente do ponto de vista que está vendo aquele problema, que no fundo ele está criando um problema. Então, como é que essa solução vai funcionar, né? Quem trabalha com esses brainstorms de empresa, aquelas reuniões, sabe que, na maior parte das vezes, a resolução de problemas não está no modo como o problema está sendo visto naquela hora, daquele jeito. Uma hora, simplesmente, eles provocam uma catarse de pensamento para o indivíduo sair da bolha em que ele está. Essa bolha de pensamento, que é o modo como o indivíduo vê a vida dele, ela se aplica a todo mundo, né? Alguns têm um pouco mais de consciência disso, outros menos. Quanto mais automatizado você está, mais você está usando esse grupo de pensamentos como realmente um representante da realidade. Os mais desavisados, eles não conseguem nem fazer uma separação entre isso, né? Eles tomam aquilo que eles estão vendo como simplesmente a realidade. Agora, à medida que você vai ficando mais íntimo
do modo como ocorrem os seus processos mentais, você consegue se desvincular mais deles, né, que a gente chama de objetivar. E, portanto, você agora está em condições de simplificar o seu estado mental, né? Então, a simplificação do estado mental, ela depende que você consiga objetivar as suas vássanas mais recorrentes. Ela depende disso. Então, você precisa estudar a sua mente, mas não de um modo impeditivo, não de um modo como quem queira mudar coisas. Porque o que vai vir a ser modificado vai ser dado pelo campo, né? Agora, a tomada de consciência em cima desses processos mentais, ela é crucial, ela é fundamental, especialmente os mais repetitivos, né? Esse é o começo da simplificação dos processos mentais. É quando você começa a objetivá-los, né? Paulatinamente, você vai sentir uma desidentificação com eles, né? Ninguém precisa procurar por isso, isso vai ocorrendo. Mais interessante do que procurar por essa desidentificação, pelos resultados decorrentes do conhecimento melhor que você tem do seu processo mental, que é tudo decorrência, é você se fixar na coisa mais simples, que é tomar ciência de como você está pensando. Eu estava ouvindo um vídeo do professor Arlindo, nesse último seminário que teve, né, sobre o vedor, o visto e o processo de ver, que tem lá um conjunto de palavras em sânscrito que eu não tenho como aprender a pronúncia daquilo. Então, é o vedor, o ver e o visto. Tá? E o professor Arlindo, ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse assim, olha, alguém me passou a mensagem dizendo que esse texto é muito repetitivo. A pessoa, ela acha graça nisso, ela diz assim, puxa, que texto repetitivo, que coisa mais chata. Mas por que a pessoa fala isso? Porque ela ainda não tem uma certa intimidade com os processos de pensamento dela, e ver como eles são repetitivos, né? Se a pessoa ela anota aquilo que a gente estava falando um pouco mais em cima, né? Se a pessoa vai notando a tremenda repetição que é isso que a gente chama de um jiva, né? Da consciência condicionada por Maya através do corpo sutil, se a pessoa nota como isso é repetitivo, ela vai compreender por que se ensina repetitivo. É aquela famosa coisa que o Alexandre falou no comecinho, né? Não estava nem gravando. Ele disse assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é a pedra dura? É esse monte de coisas repetitivas. E água mole é o quê? É essa coisa repetitiva que vai dissolver a coisa repetitiva dura. É sempre aquela história, né? Um espinho para retirar outros espinhos, né? Como o Ramana usava essa analogia bastante, né? Então, quantas vezes a gente está lendo uma coisa e está achando ela muito repetitiva, é porque a gente está tentando encontrar uma solução naquilo porque estamos vendo um problema. Ah, aqui isso é repetitivo, isso é um problema. Não. Se você entende como o sistema funciona, você entende a necessidade da repetição. É o que a gente estava comentando. Você pega algumas escrituras com muitos mahavakyas, muitos apontamentos diretos, como é o Ashtavakra Gita, por exemplo, parece que um verso é igual ao outro, né? A diferença lá é mínima. A diferença, às vezes, nessas escrituras, é que o indivíduo ele substitui um pensamento ali, né, que é um modo de ver a coisa, por outro. Então, ele vai desfazendo a coisa. E é tudo repetitivo. Você lê esses livros, parece que você está lendo a mesma coisa. E você entende, então, a tremenda sabedoria do ensino, né? Contra essa repetição que deixou o indivíduo cristalizado, a gente vai ter uma repetição feita como? De modo consciente, deliberado, né? Através de um ensino, através da devida orientação, para que você não fique preso nesse processo de pensamento complicado, que você fica paralisado, você não consegue avançar, porque, na verdade, o modo de ver o problema e a solução estão no mesmo nível, né? Então, qual é o X da questão? O X da questão é você proceder conforme o Karma Yoga, que é fazer o melhor que você pode, com a atitude mais adequada possível, que é você enxergar o campo dármico. Quando você entende que você ali está fazendo o melhor que você pode fazer, aí você diz assim, bom, então, nessa jogada aqui, eu fiz o melhor que eu podia.
Agora eu vou deixar o setor de meio campo da vida, que é Ishvara, armar a próxima jogada. Muitas vezes, Ishvara arma de um tal modo que aquilo deixa de ser um problema, né? Por uma simples manobra de entendimento. É o que ele está dizendo aqui. A solução não virá enquanto você se responsabilizar por isso. É quando você fica girando nesse pensamento complicado, né? Apresentando, você, na verdade, está criando problemas e está apresentando uma possibilidade de solução dos problemas. Isso ocorre com qualquer coisa. Pode ser problemas seus pessoais, pode ser o modo como você vê a vida, pode ser o modo de questões existenciais, questões mais sociais, questões que você ouve algumas pessoas falarem de você, sobre alguns outros amigos, e por aí afora, qualquer tipo de questão, né? Então, enquanto você está girando nesse tipo de clinch, é como se fosse aquele clinch, né? Você tem a luta de boxe. Tem uma hora que um lutador vai e abraça o outro, né? Nessa hora a luta para, ela não tem como ir para lugar nenhum. Então o juiz vai lá e ele tem que separar os contendores, né? Os que estão disputando. Então, quando você para de alimentar esses ciclos que estão dependendo do modo como você está vendo aquela questão específica, a solução pode vir pelo campo dármico. E aí ele está dizendo aqui uma coisa interessante, ele está dizendo aqui, por que a solução não vai vir enquanto você vai se responsabilizar por isso? Porque o campo dármico, em relação aos seres humanos, ele não é coercitivo. Porque se ele fosse coercitivo, ele estaria aniquilando a capacidade de livre-arbítrio e de discernimento do jiva, que é justamente o que o estudo, né, dos meios de autoconhecimento está tentando aumentar. É o que ele colocou aqui. Ishvara não vai roubar o seu livre-arbítrio. É claro que Ishvara, o campo dármico, não vai parar com as suas jogadas. Mas aquela jogada que está presa lá com você, ela pode ficar presa com você por muito tempo, viu? Por eras, talvez, né? Até que alguma mudança no modo de enxergar aquilo ocorra e aquele corpo sutil, finalmente, já sob uma determinada configuração, aí, já com outro corpo, ela começa a entender isso, de que ela tem que desenvolver esse discernimento, né? E aí sim, aí começa a ter uma ação mais cooperativa com o campo, né? Por isso que o Karma Yoga aqui ele é fundamental. Ele vai colocar você na postura adequada para lidar com essa passada de bola para Ishvara. Vamos deixar para Ishvara que, com o devido tempo, no devido local, na devida hora, na circunstância apropriada, vai vir a modificação necessária para eu lidar com isso que eu estou vendo agora como problema. Então, sempre que a gente está vendo um problema, a primeira coisa que você tem que fazer como bom investigador é realmente duvidar se aquele é um problema, né? É um problema configurado o quê? Pelo teu sistema de pensamentos? Muito provavelmente, né? Então, quando você passa a solução para Ishvara, ele acaba apresentando um novo conjunto de circunstâncias. Quantas vezes as pessoas dão testemunho disso, né? As circunstâncias mudaram, tudo aquilo que eu achava que ia acontecer ou que era um problema deixou de ser. Então, quando a pessoa ela está nos loops de pensamento, que é esse pensamento complicado, pode ter certeza de que isso é um estado de pensamento muito complicado. Não é um estado de pensamento mental, não é um estado mental simples, né? O processo mental usado aí é um processo que está colocando o jiva no centro do campo dármico. Todo pensamento longo, demorado, cheio de hesitações, com muitas hipóteses, muitos abandonos de teorias, assume outras. O que está acontecendo aí? O jiva está se esquecendo um pouco de agir do modo do Karma Yoga, a nível dos pensamentos dele, e ele está se colocando de novo, né, inadvertidamente, no centro do campo dármico. É por isso que ele fica tentando resolver as coisas. Aí vem aquela pergunta, como é que eu vou saber disso? Experimenta na sua vida que você vai ver que é assim mesmo, né? Tem um modo interessante de brincar com isso, sabe como é? Você tem uma série de coisas para fazer no seu dia, que cabem a você fazer.
Então, em geral, quando a gente tem esse monte de coisas, a gente começa a esmiuçar como vai ser feito. E muitas vezes isso dá errado. O interessante é você saber o que tem que ser feito, se colocar à disposição e observar, como eu hoje em dia observo de um modo assim meio perplexo, como é que as coisas vão se apresentando e dando os meios para elas resolverem a si mesmas. É claro que você é o agente ali nessa engrenagem, né? Mas repara como, quando você trabalha assim, esse agente ele fica muito pequenininho, ele não é mais aquele agente sobrecarregado ali no meio do campo, chamando a si todas as responsabilidades do campo, né? Então o indivíduo ele começa a notar o encaminhamento dos afazeres que as pessoas dão um nome chamado fluir da vida. Aí você vê essas expressões em muitos livros, a vida é um fluxo, a vida é um fluir. Sim, as condições vão aparecendo e é como se elas trouxessem um modo de resolver dentro delas mesmas. Né? Claro que se o Giva está bem posicionado diante disso, se ele está compreendendo o que está acontecendo. Né? Então, esse é o sintoma do pensamento complicado. Então, 3 coisas importantes aqui. Né? Primeiro que, uma vez que apareça um problema, o investigador tem que se perguntar se aquele problema não está sendo criado pelo sistema de pensamento que ele está usando. Provavelmente está sendo criado, sim. O segundo é quando ele nota que isso fica nesses sistemas de pensamento repetitivos. Quer dizer que o mesmo sistema que ele tem de compreensão da vida, que é o grupo de pensamentos que ele tem, é aquele conjunto de pensamentos que ele tem, está delineando um problema e também está delineando uma possibilidade de solução. E a possibilidade realmente de você ter uma solução diante de um sistema tão fechado, tão autocentrado, é muito pequena. E a terceira coisa fundamental é o seguinte: adotando a postura de Karma Yoga, inclusive no modo de pensar, você compreende que você, como uma pequena engrenagem naquele sistema, não é aquela coisa centrada em si como antes, você tem um papel realmente a fazer. Então, você faz o seu pequeno papel, faz ele da melhor forma possível e passa a bola para quem realmente arma as jogadas no campo dármico, né? Que é Ishvara. Você passa a jogada para o campo dármico. Que a hora que o campo dármico reparar que você não está mais projetando soluções em cima daquele problema, ele vai vir com o conjunto e vai te mostrar que aquilo tem toda a chance de ser a solução adequada para aquilo que você estava achando que precisava de uma solução. Né? Então, isso tudo é um desfazimento de impressões que vão sendo feitas. Então, quando você nota que isso está ocorrendo, né, que você percebe que aquele problema é um problema que talvez você esteja criando, né, que você que você não vai conseguir resolvê-lo, olhando ele do mesmo modo como você está olhando uma possível solução, e que você tem que, usando a postura do Karma Yoga, resolver aquilo da melhor forma possível, ou seja, você é um cara prático, um cara objetivo. Você vai lá e lida com aquilo do jeito que dá, da melhor forma possível. E fazendo isso, você agora está livre para passar a jogada para o campo dármico. Né? Então, isso é um estado mental simples. O estado mental simples ele é muito eficaz e é muito eficiente. Né? Ele, sem perder a noção da verdadeira posição dele no campo dármico, ele vai lá, se engaja nas ações, resolve da melhor forma o que dá para resolver e deixa o campo aberto para as jogadas futuras que ele precisa receber do campo. Então, esse é um estado mental simples. Então, isso é uma vida simples. Né? O mundo em si, ele não tem atributos. O mundo ele deixa de ser um problema e de apresentar problemas de qualquer ordem, qualquer nível de agregado, seja o seu, seja da sua coletividade, seja da sua cidade, seja do seu planeta, seja do seu hemisfério, seja do seu bloco, né, planetário ao qual você pertence. O mundo para de apresentar esses problemas quando o seu estado mental fica simples. Né? Na verdade, o estado mental simples ele significa um engajamento muito pequeno com esse monte de formas de pensamento que criam os objetos do mundo e depois tentam encontrar soluções. Qual é o resultado disso?
é uma mente que vai ficando naturalmente com menos objetos sutis, vai ficando com menos objetos de pensamento, com menos formas de pensamento. Aí o indivíduo diz assim, então eu vou pensar menos. Você pensa realmente menos, não pensa com a velocidade de antes, né? Você não está interessado numa atividade mental dessa, porque ela não dá o resultado que a pessoa espera, né? Isso é o que quer dizer um estado mental simples, né? Então, qualquer situação da vida, uma situação prática, um modo de ver coisas, sejam elas quais forem, você pode aplicar isso que ele coloca aqui, né? Sempre passando a jogada. Isso ocorre, inclusive, isso ocorre o tempo todo. Já reparou o que é um acompanhamento psicoterapêutico? Muitas vezes é uma mudança só de posição de vista. Às vezes o indivíduo está numa terapia, ou está com o terapeuta, ou está fazendo um procedimento mais demorado, e o terapeuta, o psicanalista, sugere a ele um novo modo de ver aquilo e realmente ele vê que faz sentido. Então, todas essas coisas que a gente vê aqui não tem nada de novo, elas estão expressando modos de funcionamento que a gente precisa compreender e tocar em frente. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? O que seria um estado mental simples? Eu só queria acrescentar mais alguma coisa. Muitas vezes você vê o seguinte, que esse estado mental simples ele tá decorrendo de compreensão, de entendimento, de mudança de atitude. Às vezes, e não é bem às vezes, é muito comum, o que é oferecido para a pessoa é que ela force um estado mental simples, né? Então a pessoa ela esquece que esse estado mental simples ele decorre do discernimento, né? Ele não antecede o discernimento. Então com estado mental simples agora eu vou discernir melhor. Não, né? O uso reiterado do discernimento, do juízo, desses procedimentos que a gente tem no Vedanta, como o Passana Yoga, o Karma Yoga, eles vão gerando automaticamente, de um modo muito espontâneo ao longo dos anos, um estado mental simples, né? Existe muito essa tentativa de mudar a causa pelo efeito. Vários desses efeitos que a gente vê, um estado mental simples, uma mente menos perturbada, um corpo mais bem tratado, a falta de recurso a vícios. As pessoas, elas, quando estão no estudo do autoconhecimento, elas têm que ter uma ideia de que tudo isso é decorrência do autoconhecimento em si, inclusive do estudo dos meios para o autoconhecimento. O próprio estudo dos meios para o autoconhecimento vai gerando isso, né? Então, às vezes, no afã da pessoa querer, né, uma vida mais prazerosa, menos tumultuada mentalmente, ela acaba reduzindo o objetivo dela a meramente uma mudança de estado mental, sem entender que a mudança de estado mental ela decorre do discernimento, do aprofundamento da capacidade discriminatória. É assim que a coisa vai processando, né? Eu só queria comentar isso, porque durante muitos anos eu vi muitas pessoas procurando esse estado mental simples. Eu estou vendo que ele decorre de discernimento, né? E do autoconhecimento, decorre disso. Tudo isso reforça esse estado mental simples de um modo muito espontâneo, muito simples, na verdade. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Essa aqui, uma vida simples, ela, na verdade, ela é verificada por um estado mental simples. Isso é muito interessante. Então, às vezes eu posso ter uma vida até cheia de afazeres e a minha mente ser muito simples. Ou às vezes eu posso ser um jiva que não faço quase nada e a minha vida é um tumulto total. Quantas vezes esses meditadores, né, eles vão lá para as cavernas do Himalaia, o indivíduo primeiro leva aquele choque, né, daquela mudança de ambiente, um ambiente mais pacífico, mas daqui a algum tempo, alguns meses, ele está carregado de novo com estados mentais complicadíssimos. E aí fica assustado e vai procurar uma orientação, né? Poxa, por que está ocorrendo isso? Né? Ele vai ter que entender que isso é algo que vai ter que decorrer de um esforço mesmo, de um exercício de livre-arbítrio dele, de uma orientação adequada, né? Para que a pessoa não confunda as coisas, né? Ela situe adequadamente. Para a gente situar essas coisas, para a gente aqui que está nesse estudo, é mais fácil, né? Porque o nosso objetivo é o autoconhecimento. A gente está lidando com o meio.
de autoconhecimento, que é o Vedanta. Mas mesmo que a gente não estivesse lidando com isso, esse tipo de armadilha pega muito as pessoas, né? Ah, eu quero ter uma mente simples. Aí, aquela coisa, eu quero ter uma mente simples para gozar mais do mundo. Não, é um truque, porra. Desculpe o palavrão. Isso é um truque. Quanto mais você quiser gozar do mundo e entrar nas espirais de dor e prazer contínuos, mais a sua tendência é entrar em pensamentos complicados, porque você vai estar criando problemas por falta de discernimento, né? Então, o objetivo não pode ser esse. Eu quero ter uma mente simples para gozar mais do mundo. Aí, não, mas não é bem assim. Mas, na verdade, aí vem a contra-argumentação. Mas, na verdade, as pessoas com estado mais simples não gozam melhor do mundo? Sim, mas não pelo motivo que você está pensando. Não é pelo motivo que você está pensando. Porque o objetivo das pessoas que acabaram ficando com estado mental simples, e uma das decorrências disso é melhorar o seu gozo do mundo, é um efeito colateral, benéfico. Mas o efeito central que a gente procura nesse estudo é uma mente mais satívica. Aí dá um efeito colateral. Aí a nossa cultura vende esse efeito colateral como principal que deve ser buscado, né? Então, por isso que é importante a gente sempre centrar, né? O que é que você está querendo? Por isso que no livro A Essência da Iluminação, o James faz aquela pergunta clássica, né? O que eu quero? Né? O que eu estou querendo? É o começo do livro. Aí bate de novo. Se vocês forem olhar, é tudo muito coeso, né? A gente fala uma coisa aqui que está no livro, né, básico, lá do começo. O que eu quero? Eu quero gozar o mundo ou eu quero parar de depender do gozo do mundo? São coisas muito diferentes, né? O curioso disso, que não é um paradoxo, embora pareça ser, é isso que a gente comentou, que quanto mais você se desvincula da necessidade de objetos do mundo, mais você curte os objetos que aparecem, né? É um efeito colateral aparentemente contraditório, mas ele só é contraditório para a mente que quer se especializar no gozo dos objetos do mundo. Aí fica aquela coisa sem sentido, né? De dizer, pô, mas a vida é tão boa, eu quero gozar essa vida com calma. Não, não é bem assim, né? É preciso um esclarecimento, por isso que tem que ter paciência. Por isso que não adianta ficar achando que as coisas são repetitivas, né? Quem está querendo gozar dos estados mentais que o mundo fornece, que são estados, está bem, está entrando numa repetição contínua, né? Onde nada é estável, tudo fica mudando. Bom, depois eu falo isso, aí eu pergunto de novo. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Assim? Oi, Alex. Opa, fala aí, Henrique. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Isso que você colocou realmente um ponto muito interessante, né? Por exemplo, muitas vezes eu escuto nesses ensinamentos, em seus grupos, ah, você tem que ficar no aqui agora, tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar. E eu não sei se tu acha que te passe uma mensagem sobre isso, né? Na verdade, o aqui agora é para ser percebido. Quando você menos se dá conta, você está no aqui agora, né? Ou seja, é uma consequência, não é o primário, né? Não é o efeito Isso. primário. E isso na confusão que eu vejo agora com tanta clareza, agora, né? Desses ensinamentos que são mal na colcha de retalhos, né? Porque na colcha de retalhos, né? As pessoas pensam uma coisa aqui, pensam lá, e aí vão querendo montar um negócio, e aí você vai, digamos, depois tem que desfazer todos os mal entendidos, né? Eu acho que esse mal entendido, ou seja, primeiro digamos, está o discernimento, né, o entendimento, o resto é efeito colateral, né? E isso já não depende de você, né? De repente você se Isso. pega no aqui e agora. Você é um Isso. estado para ser percebido, não para ser, digamos assim, buscado, né? Isso é uma coisa muito importante. E essa pergunta que você colocou da essência da iluminação, que é o que você realmente quer da vida? Isso é fundamental. Quando eu me comecei a fazer essa pergunta direto, aí comecei a me encurralar, né? Me auto-encurralar, né? Porque aí, o que você está buscando? E aí essa pergunta é muito importante. Aí você tem que, como se diz, né? Como se diz, botar, na Argentina usa um termo meio chulo, né?
Na Argentina tem um termo que diz botar os ovos em cima da mesa. Ou seja, deu para entender? Quando você se faz a pergunta, Sim. você diz, você quer mesmo? Então tem que botar o ovo em cima da mesa. Tem que você escolher mesmo. Não dá para Isso. ficar. Essa é uma pergunta crucial. Quando aparece a experiência, a mente bem, né, querendo curtir alguma coisa ou ter um resultado, é aí quando você acha que essa pergunta é fundamental. Muito, muito boa mesmo. E é cognitiva, né? Cognitivo, um processo cognitivo. No começo, totalmente Isso. cognitivo. Depois, o desenrolar, Desculpa. isso não sei como acontece, porque acontece, mas o primeiro é cognitivo puro, né? Não sei, essa é a minha Perfeito. percepção, né? Perfeito, perfeito. Começa na cognição, é um processo discriminatório cognitivo puro. Depois ele vai se espalhando por todo o complexo do jiva, né? Ele acaba atingindo as percepções sensoriais, ele acaba atingindo o que você acha de relevante em termos de sentidos, né? Isso que você colocou é fundamental mesmo. São efeitos. E você colocou, né, em tudo que você falou, Henrique, você está realçando a importância do ensino como um todo, né? Porque esse ensino como um todo ele só pode se desenvolver se realmente o indivíduo ele tiver conseguido responder essa pergunta, né? O que eu quero, né? O que eu estou querendo, afinal de contas? Né? Tudo depende de mim. Aí vem aquilo que o James colocou aqui, ó. Ishvara não é coercitivo. Ishvara, vamos brincar, fazer analogia, ele é um cara engraçado. Ele não para de fazer nada do que ele tem que fazer. Mas se você quiser continuar fazendo caquinha, ele vai arrumar um lugar para você continuar fazendo caquinha com um monte de gente fazendo merda. Esse que é o resumo. Você vai ficar no chiqueiro com os porquinhos chafurdando na lama. E Ishvara não se incomoda com isso, cara. Isso não tem problema nenhum. O problema é do Jiva que está emperrado ali naquela situação, né? Então, quando ocorre essa visão clara, né? O que eu quero, né? Aí é onde começa a coisa toda. Tá bom, então aquele ali parece que ele está querendo uma outra coisa. Vamos dar o apoio para ele que ele precisa. A gente dá orientação. E como é que veio a orientação no caso da gente aqui? Veio com um sistema de ensino completo. Isso é fundamental e é a coisa que eu vi assim de bastante relevância no que o Henrique falou, sustentando tudo que ele falava, era isso. Você precisa de um sistema completo, né? Para que ele possa cercar todas essas escapatórias, possa reestruturar sua postura. Por isso que também, como o Henrique falou, não adianta você ficar pensando uma coisa aqui ou outra aqui, né? Às vezes as pessoas elas usam o Vedanta, né? O módulo final do Vedanta, que é o Jnana Yoga, elas dizem assim, então eu não tenho que fazer nada. Elas veem o final, né? Você é uma consciência sempre livre, ilimitada. Eu não tenho que fazer nada. Eu quem, né? O eu, na verdade, nunca faz nada. Agora, o eu refletido, ele é um fazedor do caramba, cara. Ele faz o tempo todo. Mesmo que ele não queira, ele está fazendo. Não tem outra alternativa para ele. O mero fato de passar uma série de pensamentos condicionados por vássanas na mente dele já quer dizer que está ocorrendo alguma coisa ali, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, sempre é bom pensar nisso como um sistema. E como é um sistema, não adianta ter pressa. A pessoa vai aos poucos, ela tem que ir conferindo isso, é o que a gente insiste muito aqui, tem que ir conferindo isso no dia a dia dela. O mais importante é o dia a dia. É incrível, sabe, gente? Eu vou falar uma coisa aqui que algumas pessoas não vão concordar. Isso que a gente está falando aqui agora não é o mais importante. A nível de apresentação, de possibilidades, de entendimento, é o mais importante. Agora, em termos práticos, o mais importante é aquela sua vida de lavar prato, de ir para o trabalho, de ter que aturar os filhos, muitas vezes numa fase pentelha, entendeu? Perturbando. É aí que a coisa aparece, né? O ensino está dando resultado ou não? Porque eu posso ficar viciado em encontros, né? Ou de satsang, ou de Vedanta. Então, eu tenho um problema, a primeira coisa que eu faço é botar um satsang. Pô, será que é isso?
Uma vez eu ouvi um apontador direto, o Rupert Spira, eu gosto muito dele. Ele tem uma base vedântica muito forte, sufi, né? Ele entende por que esses sistemas ocorrem. Né? Ele dizia assim, ora, é engraçado, acabei de esquecer o que ele ia falar. Ele fez um comentário muito interessante. Ele diz assim, muitas vezes você está inquieto, você está chateado com algo, está ansioso, aí você recorre a alguma coisa. E muitas vezes você recorre a um satsang, alguma coisa, que muitas vezes não tem nada a ver com o problema que você está passando. O que ele está querendo dizer? É que o próprio ensino picotado, né, segmentado, não compreendido, pode ser usado para você se eximir de questões que são importantes para você. Né? Você pode dar um drible em você mesmo. É uma forma de auto-engano. Não, eu sei tudo de Vedanta. Então, quando eu estou aborrecido com alguma coisa, eu vou ler uma parte do Vedanta que não tem nada a ver com o negócio que eu estou aborrecido. Então, eu estou injuriado com a vida, né? Pau da vida. No fundo, eu estou injuriado com Ishvara. Essa que é a parada. Isso que quer dizer estar injuriado com a vida. Aí, o que eu vou fazer? Em vez de eu tentar estudar Ishvara, ver como é que o Vedanta aborda Ishvara, qual a sua postura adequada diante disso, eu vou direto para uma Ravaka, eu vou ser a consciência ilimitada, etc. Então, eu entro naquela onda, naquele bliss satívico, fico ótimo, e quando essa onda passa, eu já estou praguejando contra a Ishvara de novo, né? Ao invés de tentar ver o que é Ishvara, né? Qual a abordagem que o Vedanta usa, como lidar com isso. Eu estou achando que a vida está me sacaneando, então eu não estou entendendo como é que se processa o meu sistema de vasanas e como é que eu reforço as vasanas ou me livro delas. Então tem que ter um certo cuidado, é por isso que o sistema tem que ser lidado calmamente como um todo, porque pura e simplesmente o Vedanta ele é uma ciência completa mesmo, ele trabalha todos os níveis necessários, né? Todos. Só para completar, né, Alex, você Oi. que tocou o Rupert Spira, ele é um cara muito completo mesmo, porque ele tem essa base de Vedanta, né? Ele é E muito bom. mas muitas vezes ele, como muitos outros, né, é mal interpretado, né? Por quê? Bastante. Porque ele tocou justamente eu escutei um vídeo aí que ele falou recentemente sobre esse negócio de livre-arbítrio. Olha, ele falou de um banho para o neo-advaita. Ele falou o seguinte, olha, se você ainda se vê separado, você tem livre-arbítrio. Você tem que exercer seu livre-arbítrio. Quando você percebe que quando eu acho também, eu percebi isso, eu percebi na carne própria. Quando você realmente achar, entender a unidade da vida, aí você percebe de que esse livre-arbítrio já não é mais necessário, isso já começa agora. Isso. O que acontece? As pessoas, e ele termina colocando o seguinte, é uma falácia, é uma hipocrisia você dizer que tudo está acontecendo naturalmente, que não existe livre-arbítrio, se você se vê um fazedor ainda. Né? Pois É uma é. total... E isso, eu acho, isso é um grande obstáculo e contraproducente para todas as pessoas. E muitas pessoas entraram nesse barco e não vão sair nunca, vão ficar atolados aí nesse negócio. Vão ficar atolados. Né? Então, esse entendimento é crucial, como você colocou. Né? Se você não entende o campo, não entende a coisa, você não existe atalho. Não Isso. existe atalho. Encontrar atalho, É. quem quer atalho é o ego, ele vai adorar essa história, porque aí você não vai mudar nada, né? Não vai ter que tocar ele. Isso eu acho. Exatamente. E está proliferando demais esse negócio. Muito, muito, muito. Sim, sim, aí é o que ele disse, né? Ele disse, pô, isso é uma hipocrisia, você está se vendo ainda como um fazedor e está dizendo que não tem livre-arbítrio. E aí? Né? Ou seja, o indivíduo ele não tem uma postura de karma yoga, ele não passou pelo karma yoga. Para uma pessoa dessa que está falando isso, seria interessante exercitar o karma yoga. Aí, para exercitar o karma yoga, ela tem que sacar de dharma yoga, ishvara, vasanas vinculativos, né? Vasanas de preferência, aonde isso pode ser alterado. É por isso que é um sistema de ensino, né? Que não pode ser picotado.
Por isso que eu não gosto assim de conversar sobre o Vedanta com pessoas que não estão interessadas nele como um sistema de ensino, como um sistema de autoconhecimento. E a pessoa vai acabar pegando, como a gente vê muito no apontar direto, tem apontadores diretos muito bons, mas a gente vê muito isso, né? Tudo que a gente vê apontar direto no fundo são picotes de Vedanta. Você dá uma picotada aqui e ali, todo mundo que já viu a maior parte desses satsangas, a gente vê isso, gente. Isso é claro, isso é uma coisa óbvia. Você vai se aprofundando no Vedanta, você vê que aquilo ali é Vedanta puro, só que todo picotado, né? Agora, como a gente vê, né, tem apontadores diretos que são muito bons, eles conseguem dar essas pegadas boas, né? O problema aí talvez seja o interlocutor, né, que ainda não amadureceu o suficiente para perceber o que quer dizer, por exemplo, o que o Rupert Spira falou, né? Então, esses assuntos são delicados. Tudo que a gente falou até aqui reforça, então, a necessidade de tratar o Vedanta exatamente como que ele é. É um meio de conhecimento, é um meio de conhecimento completo. Gente, Vedanta é ciência. Sério, é ciência. Né? Então, é uma coisa pela qual você tem que passar como se você estivesse passando por um curso de graduação, uma pós. Você precisa de tempo e de prática. É na sua ação ordinária, fazendo qualquer coisa, qualquer coisa. Então, tudo isso que a gente falou é engraçado, porque as pessoas dizem assim, o Vedanta é muito complicado, mas olha que coisa engraçada, ele é muito complicado, mas depois de um tempo ele te joga nesse estado mental simples. Aí você pergunta assim, o Vedanta era complicado ou o que era complicado era aquilo ao qual ele estava destinado a se contrapor, ou seja, o sistema confuso de pensamento. Quanto mais confuso o sistema de pensamento, mais o antídoto tem que ter um monte de recursos. O Vedanta só parece complicado porque a confusão mental é muito grande. Se a confusão média dos jivas não fosse tão grande, você acha que o Vedanta seria tão grande, tão extenso assim? O tamanho todo do Vedanta só reflete a complicação daqueles que criam os problemas de modo inconsciente. Aí o Vedanta ele aparece em vários formatos, vários acessos, vários recursos. Aí, nossa, que coisa complicada. Aí vem essa brincadeira, né? Pois é, não deve ser complicado, porque vai deixando o indivíduo num estado mental simples. Então, como é que é complicado? O complicado é você que está achando que ele é complicado, né? Então, é interessante. Por isso que é legal a pessoa ficar se habituando com os sistemas de pensamento que ela está usando. Esse é o começo de tudo. E ela, fundamentalmente, saber o que ela quer. Ela tem que saber isso. Então, agora o Narada ele vai partir para o verso 36. Narada diz, uma pessoa alcança a devoção adorando o Lorde incessantemente. Incessantemente é algo que se aplica à dimensão espaço-temporal. Agora vamos seguir aqui e ver o que é que o James comenta. Isso significa uma prática devocional regular, tá? É uma prática e ininterrupta, sem interrupções, conforme prescrito nas Escrituras. Krishna discute esses exercícios em todo o Gita. Por exemplo, no verso 30 do terceiro capítulo, Krishna diz o seguinte, abre aspas, oferecendo todas as ações a mim, todas, com uma mente devota, viva sem expectativas, viva sem possessividade e viva sem ansiedade. Ó, oferecendo todas as ações a mim, com uma mente devota, viva sem pensamento complicado. É isso que está dizendo aqui. Viva sem pensamento complicado. Por que eu estou oferecendo as minhas ações a Ishvara? Eu estou oferecendo as minhas ações a Ishvara para mostrar para o campo que eu estou consciente de que é o campo que vai me dar os resultados. Porque, oferecendo ou não, o campo é que vai te dar os resultados que você tem que receber. Né? Isso aqui é uma declaração de consciência. Eu estou consciente, é isso que eu estou dizendo para o campo. Olha, eu estou consciente, eu estou dizendo em termos de gestos, em termos de atitude. Eu sei que quem me dá o resultado das minhas ações é o campo. Então, eu ofereço para Ishvara. Isso é uma afirmação de consciência. Né?
Ramana dizia, né, pega todo o peso e joga nos ombros de Ishvara, porque ele criou o mundo com seus problemas e ele é que vai resolver isso, não é você. Né? Então, oferecendo todas as ações a mim com uma mente devota, uma mente que sempre está me vendo antes de qualquer coisa, é isso que é uma mente devota. É uma mente que, quando vai lidar com o campo, quando vai lidar com os objetos no campo, ela está vendo Ishvara o tempo todo, está vendo o campo dármico o tempo todo. Então, primordialmente, é isso que está na frente, em qualquer situação. Então, isso é a devoção. Quando você vai enxergando isso na frente de qualquer situação do campo, quer dizer que você está com a mente devota. A mente devota é isso, ué. A gente não viu aqui que devoção é o seu amor, é a sua atenção clinchado no objeto, né? Agarrado no objeto? Então, se toda hora que eu olho o mundo, que eu chamo de mundo, que eu chamo de campo, e eu vejo Deus, quer dizer que eu estou devoto a Deus. Às vezes as pessoas passam por isso e elas não entendem que elas já estão devotadas a Deus. Olha que coisa engraçada. Eu falo isso porque isso ocorre comigo. Né? Você olha e vê Deus o tempo todo. Aí mesmo discutindo, brigando, né? Você já está um devoto. Você está vendo só Deus. Né? Agora, o resto, você está vendo que tudo depende de Deus no campo da arte. Né? E aí ele diz aqui, viva sem expectativas. Né? As expectativas que arrasam o futuro do Jiva, né? Que prendem ele no ciclo aí de dores e prazeres. Viva sem expectativas, possessividade e ansiedade. Né? Essa carga toda não nos pertence. Né? A gente não tem nem habilitação para lidar com isso. Né? O Jiva ele é um desabilitado para lidar com isso. Ele não tem habilitação, ele não tem configuração para lidar com esse tipo de coisa. Né? O Jiva, olha só, é o que a gente viu no encontro com o Fábio na terça-feira, quando o Paramarthananda ele descreve o seguinte: você tem que mudar o seu modo de ver, né? E tem 3 técnicas para isso, em sequência. A primeira é o Jiva reconhecer que ele é totalmente dependente de Ishvara. Totalmente mesmo, em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Né? Esse uma das principais constatações que o Jiva faz, que no começo deixa ele com muito medo. Né? Ele fica com muito medo quando ele nota que ele não tem aquela autonomia que ele achava. Né? Mas é fundamental que ele saiba que ele é totalmente dependente de Ishvara. E quando ele entendeu o que é dependente de Ishvara, ele muda o valor disso. Ele entende, é bacana isso, porque isso é a realidade. Né? E é assim que eu sou de verdade. Todo mundo é dependente de Ishvara, todo Jiva é dependente de Ishvara. Todo Jiva, no fundo, é Ishvara, modulado como Jivas. Então, é uma constatação que alivia muito peso. Né? Essa posição, ela permite que a devoção comece a surgir. Não se pergunte como a devoção vai surgindo. Ela vai por ela mesma, na medida que os bloqueios a ela vão sendo removidos pelo autoconhecimento. Se eu compreendo profundamente que eu sou eu sou Jiva, eu sou o próprio Ishvara modulando, né? Quer dizer, vamos botar isso de um jeito melhor. Se eu entendo que eu sou mais uma das infinitas modulações de Ishvara, sempre fui e não tem como deixar de ser, o Jiva é isso, essa devoção vai surgindo espontaneamente, porque a disputa com o campo dármico vai diminuindo. E quando ela diminui, a sua devoção, né, a sua atenção vai para o lado normal, que é ir para a sua relação sempre contínua com Ishvara, sendo você o próprio Ishvara nessa modulação. O Jiva Estela, o Jiva Marcelo, o Jiva Celiane, o Jiva Alexandre, o Jiva Silvânia, e daí por diante. Então, essa colocação ela é fundamental. Né? É um ponto muito interessante esse que o Paramarthananda colocou. Na cultura ocidental nossa, você falar de Deus nas rodas assim, né, de reunião das pessoas é um problema. Em outras culturas muito dualistas, falar de Deus vira um belo de um caminho para um sectarismo e para um radicalismo terrível. Né? Então, é preciso ter muito discernimento e cuidado ao lidar com isso. Né?
Essa é a mente devota. Se você está começando a ver Deus em tudo que é lugar, é porque você está devotado a Deus. Ah, mas minha relação com Deus não é como eu queria. Sim, mas isso não é problema seu. Isso vai ser calibrado pelo próprio campo. O próprio campo vai calibrando isso. Cara, olha só, o campo ele entende o Jiva. Ele sabe que o Jiva ele se vê de um modo muito limitado, muito pequeno. E quando ele é confrontado com Deus, vê essa infinitude do que é a manifestação, é claro que Deus sabe que o Jiva vai sentir um miserê pior ainda do que sentia. Então, com o passar do tempo, o próprio campo vai provendo ao Jiva meios de entender que ele é o devoto, que ele é o próprio campo aparecendo nessa forma. Tem que tudo, né, sendo absorvido do modo adequado, para que não vire um conflito. Né? No verso 10 do 5º capítulo, Krishna diz o seguinte: dedicando todas as ações ao Lorde do universo, Ishvara, aquele que age sem apego pelos resultados, aquele que age conforme o Karma Yoga, não é afetado pela agitação. Por quê? Porque ele não está preso às expectativas dos frutos das ações dele. Assim como uma folha de lótus não é molhada pela água. A água cai na folha e ela, né, desliza em cima daquela folha e cai dentro ali. Cai na terra, cai ali no pântanozinho onde está nascendo a folha. É tudo um jogo de expectativas e de cada um ver realmente o que cabe. O que cabe ao Jiva? O que cabe a Ishvara? Em termos de campo dármico, o que é o Jiva, senão uma mera modulação de Ishvara? Né? É aquela coisa, né? O devoto ora Ishvara e uma hora ele vê que ele sempre foi Ishvara. Não tinha outra opção, nunca teve outra opção. A única coisa que não havia era o entendimento. No verso 27 do 9º capítulo, diz o seguinte: e complementando, agora eu me lembrei, no encontro do Fábio, os 3 aspectos fundamentais. O primeiro é entender que você é totalmente dependente de Ishvara. E esse entendimento te leva, inclusive, a valorizar essa dependência, porque ela é real. Né? Você passa a se ver desse jeito. O outro é você entender o sistema da vida, que é um sistema de perdas e ganhos. Ele é dinâmico e o balanceamento final dele é 0. Então, tem que ser soma 0, não tem jeito. Né? Então, a pessoa tem que aprender a lidar com os altos e baixos da vida, tem que ter uma certa firmeza de mente, de postura para lidar com isso. Né? Como é que o Vedanta lida com isso? Pratique Karma Yoga, né? Aprofunde-se, né? Vá vendo no seu dia a dia. E, finalmente, dessa tríade, o mais importante, o conhecimento sobre Ishvara, que o Arlindo chama de Ishvara Knowledge. Né? Esse é o mais importante dessa tríade. Então, você valorizar a sua dependência de Ishvara, você aprender a lidar com os altos e baixos da vida, e você entender a importância fundamental de realmente desenvolver algum tipo de conhecimento de Ishvara. Né? O Vedanta fornece um ótimo conhecimento de Ishvara. Não vamos esquecer que é uma imagem, tá? Mas o próprio Vedanta adverte isso. Isso é uma representação, não tem como não ser uma representação. Ele próprio adverte disso. Né? Por quê? Porque é um sistema que está usando palavras, não está usando símbolos. Então, ele vai usar um conjunto de símbolos mais adequados para explicar Ishvara do que o conjunto de símbolos que o Jiva tem quando ele chega no Vedanta. Tá? Então, agora eu lembrei dessas 3. Essas 3 são fundamentais. Muito importante a pessoa desenvolver têmpera, resiliência, confiança, usando essas 3 coisas. O reconhecimento e a valoração da dependência do Jiva em relação a Ishvara. O Jiva tem que saber dar o valor certo a isso, saber lidar com os altos e baixos e ter sempre Ishvara em mente. Se eu estou o tempo todo debruçado em cima de um conhecimento de Ishvara, como esse apresentado pelo Vedanta, o que é isso na prática, gente? Isso é devoção, não é? Às vezes a pessoa está estudando Ishvara, mas eu não sou um devoto, eu não sou um devoto. Não, você que acha, você já está se comportando como um devoto.
O seu comportamento ele está se contrapondo ao que você acha de você mesmo. Olha que coisa interessante, né? A gente, por isso que o Jiva ele é descrito como uma criatura sonambúlica, né? Ele está sempre numa espécie de sonho só dele mesmo. Muitas vezes, dentro do próprio sonho dele, ele age de um modo que contraria a impressão que ele tem do sonho dele. Eu não sou um devoto. Tá, então por que você está estudando sobre Ishvara, está gostando disso? É muita inconsciência, né? É muito estranho como é que isso pode ocorrer. É um mistério, isso é um... Vamos reconhecer que Maia é espetacular, né? É um sistema de dissuasão realmente incrível, 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 inacreditável. Só vivendo para ver que é assim mesmo. Não teria história de ficção capaz de dar conta disso. Aí, continuando, né? Então, tudo que a gente está vendo aqui são referências recorrentes que Krishna vai fazendo a como você deve agir, se colocar diante, né, de um modo devocional. Né? Quem se coloca adequadamente diante do campo dármico está numa atitude devotada. Né? No verso 58 do 18º capítulo, Krishna dá mais uma entrada, né? Ele mostra mais uma faceta disso. Ó. Com a sua mente fixada em mim, ou seja, você me vê antes de tudo, tá? Antes de tudo. Você deve atravessar todos os obstáculos pela minha graça. Né? Eu darei as condições do campo para que você supere, se for o caso. Porque pode ser que não seja o caso, e você vai pagar um pato devido à sua carga kármica. Né? Mas se você não prestar atenção devido ao seu egoísmo, você vai perecer, você vai ficar perdido num modo de viver complicado, cheio de expectativas, cheio de dificuldades. Né? Então é interessante isso, ó, com a sua mente fixada em mim, você deve atravessar todos os obstáculos pela minha graça. Ou seja, quando eu fixo a mente em Ishvara, eu faço o que o James botou ali na frente, eu passo a bola para Ishvara. Aí a gente chama, é a graça de Ishvara. Né? No fundo, tudo é graça, minha gente. Quando a gente olha por esse ângulo, tudo que ocorre no campo dármico é graça. Aí as pessoas associam a graça só com aquelas coisas que elas acham que faz bem para elas. E aí, muitas vezes, o fim de um relacionamento, término de emprego é uma desgraça. Bom, muitas vezes é uma graça, né? O indivíduo, no grande sofrimento, finalmente ele morre. É uma graça. Né? É uma tristeza para a família, mas para o indivíduo é um alívio aquilo. Eu vi isso pessoalmente, né, com meus pais. Né? A família se ressentiu, mas para eles, graças a Deus, né? Nossa. O Alex, Bom, o verso oi, 27, o anterior, você pulou. eu pulei? Ah, é. Tá certo, Marcelo, bem lembrado. Marcelo sempre atento. Tá vendo o que é uma mente simples? Uma mente simples se atém só ao que é relevante. Ué. O verso 27 do 9º capítulo diz: tudo o que você fizer, olha como é que a coisa é cotidiana, gente. Quando é tudo que você fizer, é tudo mesmo. Né? Até as coisas que a gente acha embaraçosas, né? Devido ao nosso condicionamento. Meu Deus, eu estou fazendo isso, Deus está vendo. Parece aquela música do Raul Seixas, né? Era Paranoia, né? Eu me trancava no banheiro, né? E Deus estava vendo tudo. Então, tem essa carga de temor, né? De que vai ser castigado, tudo. Mas Cristo é muito generoso. Olha o que ele está dizendo. Ó. Tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você oferecer como oblação ao fogo do sacrifício, aí ele está falando no ritual, né? Qualquer caridade que você der e quaisquer austeridades que faça, dedique-as como oferendas a mim. Né? Olha que bacana isso. Né? Ou seja, tudo isso aqui você faz sempre tendo Ishvara em mente, sempre. E é bacana, porque quando você bota Ishvara em mente sempre, a sua relação com o campo dármico naturalmente vai ficando mais harmoniosa. Você vai se reportando às pessoas com quem você está lidando no seu dia a dia, esses ilustres e importantíssimos desconhecidos, que a gente não sabe nada deles, você se reporta a eles de um modo mais humano, você começa a vê-los como você mesmo, você entende esses anônimos todos com quem a gente lida como várias outras modulações de Ishvara.
Então, basta você botar Ishvara na frente e dotado do conhecimento de Ishvara, que Ishvara é sattva pura, você vai lidar com o mundo desse jeito, em todas as coisas que você fizer. Você vai limpar o seu banheiro melhor, você vai apontar o lápis melhor, você vai cozinhar melhor, vai escolher melhor a comida que você vai comer. Você, quando for oferecer uma caridade, uma esmola, você vai oferecer melhor também. Você vai oferecer com algum critério, né? Pô, o que esse cara está querendo, né? Está me pedindo isso, né? Qual é a dele? Eu vou dar essa esmola só para me livrar dele? Mas aí eu vou estar agindo direito com ele, comigo? O que adianta isso, né? Essas práticas sintetizam as 9 devoções desdobradas no comentário do verso 16, lá em cima. Lembra aquelas 9 que a gente viu lá no comecinho? Eu queria ver se eu encontrava aqui. Olha só, eu vou dar uma rápida procurada, eu vou achar, quer ver? Estou mantendo tudo junto. Cadê as 9 formas? Aqui, ó, as 9 formas de devoção. Vamos rever aqui as 9 formas de devoção? Olha, em termos aqui genéricos, tá? Claro que a gente pode falá-las com palavras diferentes, mas a gente vai estar basicamente se referindo à mesma coisa. Olha, as 9 formas de devoção. O primeiro é você tá associado, engraçado isso aqui, com devotos intoxicados de amor e pessoas justas, né? O outro modo da gente falar isso é você se dedicar a ficar ouvindo os nomes e as glórias do Senhor. Tá? Então, são pessoas intoxicadas de amor, intoxicadas de Ishvara. O segundo é desenvolver o gosto por ouvir os Puranas, né, que são as histórias de Deus, né, as histórias dos avatares, e tê-los como néctar. O que quer dizer tê-los como néctar? Tê-los como referência. Né? Outra, ou você pode dizer assim, né, vamos cantar as glórias do Senhor. Olha como são modos diferentes de falar a mesma coisa. O terceiro é o servir ao professor. E a gente pode dizer assim, lembrando de Deus sempre. Bacana que eu peguei 2 versões. O quarto é entoar os mantras que expressam ensinamentos, kirtans. E aí vem a palavra aqui, né, que é se devotando a Deus. Quinto, você vai ficar repetindo os nomes santos, né, que é a mesma coisa, ficar devotado a Deus. O sexto é seguir sempre as instruções das Escrituras, ou seja, praticar o controle dos sentidos, nobreza de caráter, serviço altruísta. Essas são expressões do sexto modo de bhakti, né, da sexta prática. Seguir as instruções das Escrituras, baseados no discernimento. Praticar o controle dos sentidos, sem destruí-los, né, sem achar que os sentidos são o problema. Nobreza de caráter, o que é dado pela adequada valoração dos valores que são úteis mesmo. Né? Serviço altruísta, você serve à humanidade, serve ao reino animal, vegetal. Como é que eles botam aqui nesse aqui? Oferecer obediência a Deus. Oferecer obediência às orientações das Escrituras, que no fundo é um tremendo de um senso comum. Né? No sétimo, ver o ser manifestado em todos os lugares deste mundo e adorar os símbolos do ser. Né? Aí, isso muitas vezes é traduzido como servir a Deus como seu servo. Oitavo, não apontar falhas em ninguém e ficar bem diante de todas as circunstâncias. Né? Ou seja, você desenvolve uma intimidade com Deus, né? Porque as circunstâncias é Deus aparecendo daquele jeito. Então, você desenvolve, né, uma intimidade, desenvolve um não atrito com a circunstância como ela aparece. E, finalmente, uma rendição sem reservas, com total fé no ser. Este é o nono e mais alto estágio. Né? O outro modo é dizer, né, a total rendição a Deus. Né? No Vedanta, essa total fé aqui, ela é representada por um compromisso
com a escritura, né? Você mantém total fé na escritura enquanto você aguarda, né, que todos os procedimentos que você está fazendo, né, inclusive o Karma Yoga, o Passana Yoga e o próprio Dhyana, comece a dar os resultados que aparecem nas escrituras. Então, em última instância, a gente tem esses 9 passos aqui, né? Essas práticas sintetizam as 9 devoções desdobradas no comentário do verso 16. Né? Bom, é interessante ficar volta e meia lendo essas 9 aqui, né? Procurem vários modos. Eu consegui 2 modos aqui de se referir, né, verbalmente a essas 9 devoções, né? É bacana a pessoa procurar várias fontes, ver como é que elas se referem e ver que, em última instância, elas estão falando sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, é isso aí mesmo. Primeiro é você ter o satsang, ou associação, né, com as pessoas interessadas nisso. O segundo é desenvolver o gosto por ter valores, né, adequados. Você tem que ter referências. Essas referências podem ser dadas quando você ouve as histórias dos avatares. Os próprios mitos humanos de várias culturas, eles expressam isso, né? Que são símbolos ideais, né? Esses são os heróis, são símbolos ideais, né? Não é para o indivíduo confundir o herói com algo que realmente é ali, ocorre na prática, né? Em detalhes, aquela perfeição. Não, é uma orientação, é uma inspiração. O terceiro é servir ao professor. Como? Ouvindo o professor adequadamente, né? Fazendo as perguntas adequadas, ter a postura adequada na hora de se referir, né? De entrar em contato com o professor, de expressar suas dúvidas. O quarto é ficar com palavras, que aqui seriam mantras, que expressam o ensinamento. Você também pode ficar falando dos nomes santos. A própria Igreja Católica tem isso, né? Quando ela tem todo aquele caudal ali de santos, e a pessoa fica repetindo o nome dos santos nas orações também. O sexto é você procurar realmente seguir as escrituras. Afinal de contas, essas escrituras estão aí para facilitar o seu autoconhecimento. Então, o que é coerente nesse ensino todo é que você procure seguir as escrituras. O sétimo é você procurar ver o ser manifestado em todos os lugares e em tudo, inclusive em você mesmo. Você vai acostumando a sua mente a ver a si mesma, a ver a si mesmo do mesmo jeito em tudo. Né? E o oitavo é você ficar numa condição boa com o campo dármico, né? Você não ficar realçando as falhas dos outros e procurar desenvolver essa intimidade com as circunstâncias, sejam elas quais forem, né? Boas, ruins. E a outra é você realmente saber o que você quer, né? Você está querendo ser que você é, né? No fundo, você está querendo apenas ficar consciente de que você sempre é o ser que você sempre foi, né? Então, aí você fica com a cabeça o tempo todo voltada para isso, né? Todo o seu objetivo é esse. É aquele famoso o que eu quero, né? Na verdade, esse nono, que ele diz aqui que é o mais alto estágio, é o começo do Vedanta, né? É quando o indivíduo vê o que eu quero. Eu quero ser. Eu quero ser que eu sou. Pronto. Esse é o estágio mais alto da devoção. Agora, o Vedanta ele vai trabalhar tudo para que isso deixe de ser dual e você finalmente veja que você é o próprio ser. O próprio ser do mundo é o seu ser. É a mesma coisa. Né? Aí vem quando resolve aquilo numa revelação. Atma igual a Paramatma. O ser do mundo é o ser que está aqui, entre aspas. Né? Não é isso. Mas a gente usa essa linguagem. Né? Então, esse é o objetivo do Vedanta. É que esse amor dual se transforme num amor não dual. Então, a gente aqui relembrou essas 9 devoções, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas 9 devoções? Vocês querem que publique isso aqui no grupo? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Publicar isso no grupo
com esses dois modos de ver aqui, né? Um modo mais ligado à tradição indiana e um outro um pouco mais desdobrado, adaptado. Eu vou publicar, então, isso aqui no grupo. Né? É interessante, volta e meia, a pessoa reler esse conjunto aqui e ver como é que ele é coerente dentro dele mesmo. Né? Em si, é um conjunto de 9 práticas bastante coerente. Bom, então a gente viu aqui as 9 devoções, né? As 9 práticas devocionais desdobradas no comentário do verso 16. Eu peguei aqui outras versões. Né? A ilusão acerca da natureza do ser e do significado da vida nasce da ignorância. Que ignorância? A auto-ignorância. É a ignorância de você em relação a você mesmo. Aquela famosa pergunta, o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Quando o autoconhecimento fica claro, você não consegue definir em palavras o que você é, mas você sabe que você não veio de lugar nenhum e nem vai para lugar nenhum. Você sempre esteve aqui, sempre vai estar. Então, essas ilusões é que são o problema de toda a epopeia do Jiva. Por que ilusão? Porque, como o indivíduo ele é auto-ignorante, ele cria projeções, e, para criar projeções, Maya apresenta para ele um poder velador. Né? É para o cara não conseguir sair mesmo. Né? Só com instrução ele sai. Aí ele cria as ilusões. Como ele não sabe o que ele é, que Tama está velando, ele agora torna-se capaz de projetar um monte de ilusões em cima do que ele é. Então, sempre isso. Tamas e rajas. É simultâneo. A ocultação de um automaticamente vai liberar alguma projeção condicionada pelas vássanas. Né? Então, para remover a ignorância, é necessário o conhecimento de Ishvara, que é a causa. Por quê? Porque é a consciência associada com Maya. Né? E nesse pacote vem essa identificação, né, com o corpo sutil e a identificação com o corpo. Então, é necessário o conhecimento de Ishvara e o efeito, que é o mundo. Então, é por isso que Krishna diz lá em cima, né, no Bhagavad Gita, ele diz que o conhecimento tem que ser completo. Você tem que conhecer o mundo e você tem que saber do conhecedor do mundo. Você precisa disso. O apontamento direto, ele vai direto no conhecedor, aquele que conhece a si mesmo. Mas ele acaba, na maior parte das vezes, deixando um pouco de lado, né, o conhecedor do mundo e o mundo. Aí isso cria margem para várias sobreposições mútuas, de Mitya e Sati, de Sati e Mitya. São aquelas confusões que decorrem do fato do indivíduo não ter o conhecimento de Ishvara e nem o conhecimento do campo dharma. Então, o investigador ele precisa determinar o que é mais confiável, né? Se é o efeito, que é o mundo, ou se é a causa. O Vedanta diz que a causa é confiável e o efeito não é confiável. Por que o Vedanta diz isso? O Vedanta ele diz que a causa é confiável porque a causa está sempre disponível. Né? A causa ela nunca está ausente do efeito, né? Mas ela não se mistura com o efeito. E esse que é o charme do Vedanta. Né? O Vedanta explica com cuidado por que não tem essa mistura. Aonde você tem o efeito, você tem a causa. Né? Mas ela não se mistura, ela é independente. A causa está sempre disponível porque está sempre presente, enquanto os efeitos vêm e vão. A causa é uma só, Eka. Ela é essencial, Sara, ela é eterna, Nitya, e ela é verdadeira, Satya. Enquanto o efeito é dependente da causa, ele é multifacetado, ele não é essencial, porque ele não tem substância em si mesmo, ele não é a causa de si mesmo, ele é fugaz, porque ele é impermanente, e ele é irreal, exatamente pelo fato de ser impermanente, ele não tem essência em si mesmo. Então, o Vedanta ele procura te convencer que realmente vale a pena você apostar na causa. Efeitos como o corpo e a mente dependem da causa, mas a causa, que é o seu ser, que é o seu ser é o único eu.
não requer suporte. De novo, sempre enfatizando que precisa do conhecimento todo, né? Eu preciso do conhecimento de Ishvara. É engraçado, quando eu comecei nisso, as pessoas nem tocavam no conhecimento de Deus, né? Depois, com Vedanta e um ou outro apontador, que eu comecei a ver como isso era importante. Por exemplo, se você triturar uma panela de barro em pequenas partículas, há uma analogia do Vedanta. Na verdade, essas analogias do Vedanta são investigações, tá? Isso que ele está fazendo aqui é uma investigação por raciocínio. E o que ele está usando para fazer isso? Ele está usando uma figura de raciocínio chamada analogia, que o Vedanta usa muito, tá? Porque você não tem como expressar ser, né? Porque para a mente é inconcebível. Então, você trabalha com analogias. Então, por exemplo, se você triturar uma panela de barro em pequenas partículas, você só perde a panela, que é a forma com o seu uso, mas você não vai perder a argila. O barro, que pode ser reconstituído, pode ser reciclado como outro pote ou como qualquer outra coisa, ele é essencial. E o pote, que não pode se reconstituir, não é essencial. A argila, ela é independente. O pote é dependente. Aí vamos continuar com a analogia. A argila, ela é substancial, ela é sátia, é a verdadeira substância da panela. Do mesmo jeito que o ser, embora esteja fora do alcance dos sentidos e da compreensão da mente, ele é a verdadeira substância da própria manifestação, né? Não esqueça, né, que ser consciência associado com Maya, a gente tem como efeito o mundo, né? A única coisa que dá para dizer de Maya com uma certa segurança é que um poder inerente misterioso ao eu, né, ao único eu. Mas, fora isso, aquela eterna discussão sobre o que é Maya e o que não é. É um poder misterioso. Tá? Então, a argila é a substância. Maya só opera a partir do ser também. O que é Maya sem o ser? Não é nada. Ela não é operante sem o ser. Então, aqui ele está fazendo as analogias. A argila ela é substancial, é sátia. A panela é insubstancial, é nítya. Ela não tem essência em si mesma. Ela não tem existência à parte do barro. Do mesmo jeito que Jagata, o mundo, não tem existência à parte do ser. Você, consciência, é o barro e o seu corpo-mente é o pote. A escolha é óbvia se você quiser paz, segurança e felicidade. Então, a escolha é óbvia se você souber o que você quer. Se você não souber o que você quer, você pode fazer um monte de confusões com isso. E depois vai ficar zangado com o resultado da sua ignorância, achando que o problema é de Deus. Aí você vai xingar Deus. Deus não dá mínima, você pode xingar ele à vontade. Não tá nem aí para os seus xingamentos. Ele sabe que você está delirando, então não está zangado, não fica zangado com a sua inconsciência. Aliás, Deus não se zanga, né? Engraçado, a gente não tem outro jeito senão falar de Deus de uma forma meio antropomórfica, sei lá. Então, é aquela coisa de novo, né? De novo, a gente está sempre voltando nesse texto, é engraçado, né? A escolha é óbvia. A escolha é óbvia se você sabe o que você quer. Se você não sabe o que você quer, você vai se complicar muito. Né? Aí o James continua aqui. Dependendo do seu estado mental, olha que coisa interessante, ó. Dependendo do seu estado mental, a configuração de mundo de Ishvara pode ser útil ou prejudicial. Eu vou voltar a isso aqui. Né? Você pode vê-lo como uma oportunidade para obter uma vida pacífica, segura, feliz, centrada em Deus, né? Reconhecendo a dependência total dela de Deus, ou, tolamente, você pode tentar ajeitar um mundo próprio, esperando que ele vai trazer paz, segurança e felicidade. Você pode até obter um certo grau de segurança em um emprego, riqueza, ou pode obter um ente querido. Mas um dia o emprego, o dinheiro ou o ente querido que prometeu protegê-lo vão desaparecer.
porque a vida está nas mãos de Ishvara, não está nas mãos dos reflexos de Ishvara, não está na mão dos Chidabhasa, né, as consciências refletidas, né, que acham que existem por si mesmos. Ishvara, o seu ser, o único eu existente, que é amor e a maior segurança, nunca o abandona, está sempre presente. Ali em cima, dependendo do seu estado mental, a configuração de mundo de Ishvara pode ser útil ou prejudicial. Bem, subliminarmente, o que aqui está querendo dizer é que o mundo não tem atributos em si. É isso que está querendo dizer, né? Quem vai dar atributos ao mundo, dizer se o mundo está favorável ou não, é o seu estado mental, é a configuração de pensamentos que você está usando. É isso que vai dizer se o mundo, para você, ele é bom ou não, né? O mundo não tem atributo nenhum. É por causa disso que algumas pessoas lidam com uma situação, elas estão presentes na mesma situação de um jeito, e outras lidam do outro. Isso é a maior prova de que o mundo não tem atributo em si. Pode ser uma situação até de tragédia, gente. Tragédia. Algumas pessoas se comportam diante de uma tragédia de um jeito e outras de um jeito oposto. Uns permanecem centrados e muitos entram no desespero. Mas a própria existência de um ou outro centrado já mostra que o mundo não tem atributo em si e, portanto, ele é mithya, né? Ele não é substancial. Olha como tudo vai se ligando. A gente vai lendo, a gente começa a ligar tudo, né? Olha que interessante que é o Vedanta. Então, depende do seu estado mental. De novo, volta ao que a gente estava falando lá em cima. Por que o Vedanta ele trabalha tanto pensamentos? Por que ele trabalha tanto reconstruções de configurações mentais? Porque ele sabe disso, que é o seu estado mental que vai fazer você fazer uma leitura adequada ou não do campo dármico, né? Aqui tem os parágrafos compridos. Eu vou ler aqui, né? Do ponto de vista tríplice da realidade aparente, temos apenas uma relação de causa e efeito, né? A conexão entre nossa consciência original não criada e o nosso eu pessoal refletido. Eu creio que esse ponto de vista tríplice da realidade aparente, ele se refere ao Jiva, a Jagat, que é o mundo, e a Ishvara, né, que é o princípio ordenador aí do mundo, né, o Paladata, aquele que confere o resultado das ações. Do ponto de vista tríplice dessa realidade aparente, né, que é inicialmente o Jiva, ele enxerga como ele, Jiva, aí tem Deus e tem o mundo. A única coisa que o Jiva vai conseguir ver, se ele olhar só esses três e não conseguir ver o que subliminarmente a esses três é que está a verdadeira substância, que é Sati, que é ser, eu, existência, consciência, a gente vai apenas ter uma relação de causa e efeito, né? É uma conexão entre a nossa consciência original não criada e o nosso eu pessoal refletido. Engraçado, não entendi muito bem essa frase aqui. Se alguém interpretar isso aqui, apenas uma relação de causa e efeito. Ah, sim. Sim, é verdade. É aquilo que a gente viu ali em cima, né? Ele está querendo dizer ali para você se afeiçoar à causa, né? Então, como a gente só vê uma relação de causa e efeito, a gente naturalmente vai optar pela causa, né? Ser é a causa do Jiva, é a causa de Ishvara, é a causa última do mundo, né? É só ser. Esse é o objetivo do Vedanta, é encontrar o denominador comum que está por baixo dessa vista tríplice, né, da realidade aparente. Parece que é três, mas na verdade é um. A devoção é a nossa natureza, já vimos isso bastante mais anteriormente, porque somos completamente dependentes de Ishvara, a consciência original, sempre livre e não nascida.
é um relacionamento ilimitado sem igual, porque ocorre antes, ocorre durante e depois de cada experiência pontual, experiência discreta dessas. Ao passo que relacionamentos com outros reflexos, mesmo pais com filhos, são definitivamente limitados. Nosso relacionamento com o nosso ser é, de fato, o mais confiável dos dois. É aquela coisa, né? O que você quer? Você quer uma relação confiável? Portanto, essa relação deve ser estabilizada e aprimorada pela prática devocional. Aqui ele está dizendo como é que você estabiliza e aprimora essa relação fundamental. Como é? Pela prática devocional. Aí a pessoa vê assim, bom, e toda aquela instrução do Vedanta? Aquela instrução anterior do Vedanta, onde você discrimina o ser dos objetos, é para botar as coisas num modo adequado, numa perspectiva adequada, para que a sua prática devocional possa ser bem desempenhada, você possa desempenhá-la de um modo consciente. Engraçado, né? No final das contas, a gente chega na devoção. Ao escutar as escrituras reveladas por um professor competente, eu alimento minha devoção, na medida em que entendo por quê. Por que é assim? Por que eu devo me agarrar ao meu relacionamento fundamental com Deus, em vez de relacionar-me incidentalmente, né, aqui e ali com objetos, especialmente pessoas? Tudo aquilo que a gente foi lendo no Vedanta acabou levando a isso. Você começa a entender por que você tem que se agarrar ao relacionamento fundamental com aquilo que é sempre presente. E como é que você faz isso? Através de prática devocional. Eu queria tanto que esse pessoal aí dessas correntes heterodoxas estivesse ouvindo isso. Né? Eles sempre dizem, né, porque tem uma visão superficial, que o Vedanta não tem nada de devoção. Você vê que é simplesmente uma ignorância, né, da pessoa, né? É uma coisa inocente. Não é algo proposital para denegrir nada, não. É uma ignorância mesmo. Uma ignorância pueril. A instrução aqui não é para que você abandone relacionamentos. Interessante, né? Abandonar relacionamentos é impossível, porque a vida é feita de relacionamentos. A ideia é abandonar a necessidade deles, abandonar a necessidade de objetos. Dentre esses objetos, os relacionamentos. Você pode também adorar o ente querido como ser, em vez de uma outra pessoa para se apoiar ou um ombro para chorar. Você pode adorar tanto o ente querido como ser, quando você começa a ver esse ente querido como o próprio ser que você é. É aí que aparece o amor incondicional, né? Não importa o que aquela pessoa tenha feito ou não, você flui amor para ela, né? Claro que isso não quer dizer que você concorde com os erros que a pessoa fez, mas isso não bloqueia a sua humanidade, né? A sua amorosidade em relação a essa pessoa. Esses são os grandes curadores que são assim, né? Joel Goldsmith era assim, aquele grande curador, né, nascido no Havaí, ele era assim. Ele via todas as pessoas à volta dele como Deus, né? E ele nem queria saber da história pregressa da pessoa, ele não tinha interesse nisso. A pessoa podia ser um criminoso, ele atendia do mesmo jeito que estivesse atendendo um santo. Alimentar o relacionamento com Ishvara é semelhante à maneira como alimentamos os relacionamentos com entes queridos. Quando nos sentimos próximos a uma outra pessoa, procuramos oportunidades para estar em contato constante. Conversas telefônicas, textos, e-mails, WhatsApp, presentes, passar o tempo juntos, etc, etc, etc. Da mesma forma, mesmo que tenhamos karma mundano, ele pode ser santificado. Olha que bonito isso. O que quer que façamos, comamos, a caridade que damos ou as austeridades que praticamos, devem ser feitas como uma oferta ao ser que somos. Né? É fácil não se esquecer do ser, porque o ser tem que estar sempre presente, né? Porque sem ser, não tem como existir nada. A única coisa que impede a gente de olhar isso são as nossas vássanas, que nos envergonham, são vássanas morais, que te impedem
de ver que uma coisa existe junto com a outra, né? A ignorância existe no ser também. O conhecimento existe no ser. Tudo existe no ser. Sem ser não existe nada. Então, não tem nada incompatível com o ser, né? Entretanto, como a gente está sativizando a mente, muitas coisas a gente deve abrir mão, coisas que não contribuem para a sativização da mente, né? Mas o maior obstáculo a realmente ver tudo como ser são as ideias preconcebidas de que uma coisa é melhor do que a outra. O que impede a gente de ver tudo como ser é atribuir às coisas uma coisa que elas não têm. Na verdade, o que é atributos? A gente que tem que atribuir coisas ao ser, coisas, características às coisas. Esse é o maior obstáculo que existe para a gente ver o ser em tudo. É quando você começa a atribuir valores e tudo a objetos. Ora, bolas, a gente viu que essas coisas não têm atributos em si, mas esses atributos que são os principais obstáculos, eles aparecem como vássaras das mais variadas formas, multiplicidades e situações, né? Mas sempre que você... o que você estiver fazendo, seja lá o que for, você sempre ter o primeiro pensamento em Deus, vai diluindo essa estranheza, né? E vai melhorando a qualidade das suas ações e os objetos que você vai apanhando no seu dia a dia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você vai ficando menos dado a excessos de irritação, excesso no uso de substâncias, comida, tudo vai sendo balanceado, né? Você, com o conhecimento adequado de Ishvara, o conhecimento adequado do campo dármico, e sabendo o que você quer, que é a liberação da dependência desses objetos, você vai trabalhando essa relação com Deus e ela vai, de uma certa forma, eles usam a palavra purificando, né? Vai purificando esse seu lidar com esses vários objetos, inclusive com o seu jiva, que é a primeira trégua que ocorre com o próprio jiva. Porque se não houver trégua do jiva com ele mesmo, é impossível qualquer estabilização, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho isso aqui tão bacana que eu vou voltar a isso aqui, a partir daqui, dessa instrução. Vale a pena ler isso aqui. Está vendo como não vale a pena correr? Olha como tudo é intrincado aqui nesse tipo de conhecimento. É um conhecimento muito amplo e muito prático. Nunca esqueça isso, ó. Alimentar relacionamento com Ishvara é semelhante à maneira como alimentamos os relacionamentos com entes queridos. A gente alimenta os relacionamentos com entes queridos colocando eles na frente de tudo. É ou não é? Né? Eu vou ver uma casa, eu quero casar com a mulher, então eu vou ver uma casa, aí eu já penso, pô, mas tem que ser uma casa que agrade a ela também, né? Eu vou comprar um presente, tem que ser um presente que agrade a ela, uma atitude que agrade. E também, eu vou alimentar o relacionamento com Ishvara. Como é que eu vou alimentar ele? Seguindo as prescrições do Vedanta. Essas prescrições alimentam a sua relação com Ishvara, né? Simples assim. Na prática, é preciso uma certa perseverança devido às vássanas, né? Mas é simples. Então, quando você bota Ishvara na frente de tudo, você está alimentando sua relação com Ishvara. Engraçado, é um monte de óbvios, né? Mas são óbvios que a gente nunca reparou nisso, né? Depois de ter corrido tanto atrás de tanto objeto, a gente acabou atropelando esse monte de obviedades aqui, né? O Vedanta não é meio óbvio depois de um tempo? Você não acha, não? Vocês não acham, não? É uma coisa meio óbvia, assim. É aquela coisa, caramba, que coisa óbvia. Eu tive que passar por uma baita de uma instrução para ver que tudo isso é óbvio mesmo, né? É muito surpreendente isso, né? É óbvio porque, no fundo, a gente sabe que é assim mesmo. É legal, né? No fundo, a gente só está se reconhecendo. Por isso que dizem, a quem serve o Vedanta? Serve ao Jiva, que está interessado em se libertar da sua dependência de objetos, né? O ser que é o Jiva só fica aguardando o Jiva se tocar e ver, caramba, ei, eu sou você. Aí o ser,
Parabéns, né? Que grande descoberta. Até que enfim, não, seu mala. Chega a ser uma piada isso aqui, viu? Depois de um tempo você começa a achar uma piada, né? Chega a ser cômico, de tão esdrúxulo, de tão inusitado, né? Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? E antes de alguém comentar, eu queria retomar isso aqui, ó. Esses 2 últimos parágrafos são muito bons mesmo. Né? Quando começa a instrução aqui, não é abandonar relacionamentos, né? Aí a pessoa escapa de todas essas prescrições impraticáveis, né? Se isole da família, se isole disso, disso. Aí o cara deixa de visitar a família dele, seguindo algum guru, entre aspas, mas a cabeça dele vive lotada de pensamentos da família. Então, em última instância, ele está frequentando a família tanto quanto antes, né? Curioso isso, né? Tanto quanto antes, que a gente está vendo que a vida do Giva é meramente os pensamentos que passam pela cabeça dele mesmo. Então, é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Vale a pena refletir bastante sobre o que a gente leu aqui, viu? Né? Às vezes a pessoa vê, como é que eu faço com isso? É simples, pega isso aqui e lê devagar. Vai lendo devagar, às vezes pega uma frase, fica com isso aqui. Né? Eu sempre penso assim, para que pressa, né? Acho que eu estou chegando meio ao fim da vida, estou vendo que não vale a pena ter pressa mesmo. Né? É o mais interessante que a coisa seja bem feita, né? Com cuidado, com atenção, carinho, né? Com abertura. Isso que é a coisa mais importante mesmo. O resto é tudo correria, inútil, que não vai levar o indivíduo a nada do que, no fundo, ele está querendo. Né? Ele está querendo ele. Né? Sempre quis ele mesmo. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Ou vamos ficar nas reflexões? Então, se ninguém for falar nada, tem que se comprometer a ficar refletindo, pelo menos numa frase dessa. A gente leu centenas. Basta você pegar uma frase. Cara, é impressionante, é sério isso. Todo mundo que está aqui há algum tempo nota isso. Né? Antes, uma frase só, você precisava de muitas coisas. Agora não, agora você vai ficando com mais discernimento, vai ficando com o intelecto mais delicado. Aí você pega uma frase, aí, poxa, olha, vale a pena ficar o dia com essa frase. Alguém quer falar alguma coisa? O Alexandre levantou a mão. Não, está dando só tchau, Alexandre. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Aqui o Vedanta é uma torrente infinita de água mole dessas que vai batendo até furar a pedra mesmo. É isso aí, então. Alex, Oi? Esse negócio de relacionamento que você falou, né? E isso é uma questão que todas as pessoas, acham que todo mundo, quando começa, se pergunta, como que vai ficar a minha vida, como que vai ficar o relacionamento, como que vai ficar isso, como que vai ficar aquilo. Levou um tempo, e Vedanta é extraordinário, né? Mas levou um tempo para realmente, né, entender aquilo que tem atrás desse, aquilo que tinha atrás dessa pergunta. Aquilo que tinha atrás dessa pergunta que eu ainda queria manter o mundo. Isso, perfeito. Então, aí volta a pergunta do James. O que você quer mesmo? Sempre essa pergunta, Henrique. É impressionante essa pergunta e vai como se diz, no centro do negócio, né? Quando você começa a se perguntar seriamente, responder principalmente seriamente, sinceramente. Isso, perfeito. Porque isso requer como se diz, honestidade e você quer mesmo, então tem que fazer como se diz, né? O outro chegou um vídeo aí, não sei se a vezes talvez chegou para você também, sobre a história de um soldado, né? Da Segunda Guerra Mundial, que ele foi resgatado, né? Por outros soldados e muita gente morreu tentando resgatar ele. Interessante isso, né? E o capitão, antes de morrer, né? Também pegou ele da gola. Sabe o que ele falou? Faça por merecer. Faça por merecer. Olha, isso é fundamental. Faça por merecer. E isso, o cara depois fala, né?
né? Como que foi assim divisor de água na vida dele. Ele tinha 18 anos quando ele foi resgatado na Segunda Guerra Mundial, né? Depois ele faz essa reflexão, né, em frente do túmulo do capitão, né? E isso também, se a gente leva isso para a nossa vida, né, no sentido justamente de autoconhecimento, né? Aí você diz, fazer por merecer. Você dá tudo o que você pode dar e abrir mão do que realmente, né? Porque não tem meio termo. Este Não, caminho não tem meio termo. não Não tem, tem meio rapaz, é termo, não tem engraçado aí, isso. Quando me falavam né? isso, eu não Isso vai caindo acreditava, na ficha, né? Depois eu vi que né? não tem meio termo, não tem negociação. A gente vê isso na prática, não tem mesmo, Henrique. E isso que você falou é interessante, a beça. Desculpa estar te cortando, mas é que você falou uma coisa tão interessante. Quando uma pessoa fica perguntando isso mesmo, como é que vai ficar minha família, meus relacionamentos, o que ela está expressando é que ela está apegada às coisas, é que ela está querendo manter esses objetos do jeito que ela está enxergando. Né? Ela não entende que o autoconhecimento vai mudar isso, mas de um jeito que ela não tem como compreender quando ela começa, né, a se aprofundar. Simplesmente não tem como compreender. Né? Aí ela adianta, faz o famoso adianto do carro em relação aos bois. Né? Mas como é que fica isso? Como é que fica isso? Aí começa a gerar o tal do pensamento complicado. Né? Vê como é que é a coisa? Criou um problema. Como é que vai ficar meu relacionamento? Aí, com o mesmo setup mental que ela tem, ela vai tentar agora buscar uma solução. E ela não está vendo que aquilo ali só está mostrando para ela que ela está querendo manter aquilo como está. Né? Olha que loucura isso. E que manter isso virou um problema diante da expectativa dela de que tudo isso vai ser destruído. É um monte de viagens, essa que é a verdade. Né? É uma chuva de ilusões. É por isso que tem que ter tanto ensinamento, porque tem muita ilusão. Essa que é a verdade. Muito Essa bacana esses comentários, excelentes. Oi? é se achar o fazedor ainda, né? E aí Exatamente. você quer controlar, entendeu? E quer dizer, você não deixou nas mãos de Ishvara, na verdade, né? No Karma Yoga. E aí você quer controlar. Como que vai ficar? Quer controlar porque acha que está tendo benefício da coisa, né? Vocês É, veem que eu acho que também existe também uma questão interessante também de que isso é uma ficha que cai, não é algo que você se propõe a abrir mão. Isso naturalmente você começa a abrir mão, é como aquela coisa, não é aquele negócio de você estar aqui agora. Você, em um belo momento, você se vê no aqui e agora, ponto. É algo para ser percebido. Não é para algo para você querer estar, igual que você, eu quero abrir mão, eu vou abrir mão porque eu preciso. Não, não. Isso é uma consequência que cai, ponto. As coisas estão, sabe, Alex, é interessante. As coisas, o mundo começa a derrubar. Você começa a derrubar. Mas as coisas se derrubam, os objetos caem e vão caindo, mas é uma coisa natural. Não é algo que você está se obrigando a fazer algo, porque não é isso. É uma coisa muito interessante. E o produto do conhecimento, o produto do ensinamento, né? Muito, muito, exatamente, muito bacana. exatamente. São efeitos do ensinamento. Por isso que a pessoa fica adiantando o carro na frente dos bois. Não adianta. Mas então é uma baita de uma receita de bolo? Pô. A tua vida iludida era uma baita de uma receita de bolo. Por que sair disso aí não vai ser uma baita de uma receita de bolo? Qual o problema? Só que é uma receita de bolo que adianta seu lado. A receita de bolo que você usou para a sua vida te complicou todo. Né? É só aplicar o ensinamento mesmo. Parece tão simples assim, as pessoas nem acreditam. Né? Aí vai ocorrendo tudo isso, vai dando essas modificações. É assim mesmo, tem que ir seguindo. Né? Vai aplicando ensinamento. O Jiva ele tem que se ater ao que ele pode fazer. Né? E o ensino do Vedanta mostra ao Jiva o que está no alcance dele. Né? Então, faça a sua parte. Agora é o que Nisargadatta diria, né? E aí vem aquela coisa, a velha pergunta, né? O que você quer, né? Nisargadatta dizia assim, vocês vêm aqui e me falam que querem paz.
mas o modo como vocês falam das suas vidas, a última coisa que vocês estão procurando para mim é paz. Então, se você quer paz, faça por merecê-la, cara, né? Afaste-se das coisas que vão lhe trazer tumulto, né? Dê um refresco na sua mente, né? Não leva a sua estrutura para situações de conflito, achando que você vai encontrar paz nelas. Aquela coisa, faça por merecer. Você quer a paz? Faça por merecer. Valorize a paz, né? Não adianta querer a paz para ficar... É aquela velha coisa, eu quero paz para gozar das coisas do mundo. Eu quero estabilidade mental. É sempre assim, para curtir as coisas do mundo. Não, está faltando conhecimento, está faltando instrução aí para o Giva se colocar numa posição adequada. E aí sim, né? Com a posição adequada, ele trabalha nele aonde é possível ele trabalhar e as coisas vêm vindo, né? Muitas vezes vêm como revelação mesmo, essa que é a verdade, né? As coisas vêm vindo. O fazedor, ele vai caindo naturalmente e ele pode ser detectado quando ele volta em várias situações também. Isso é um assunto interessante, que uma hora a gente pode falar sobre isso, né? A volta do fazedor ela é acompanhada de alguns sintomas. Um deles é esse pensamento circular maluco que a gente falou, né? Esse é um sintoma típico do fazedor. Ele vê o problema e ele quer resolver o problema que, no fundo, ele está criando a partir do mesmo ponto de configuração, né? Ele está abstraindo Deus, né? O Jiva não tem como abstrair Deus, porque ele é uma modulação de Deus, né? Como tudo aí na vida. Então, o que é impressionante é que conseguiu-se praticamente abolir Deus das conversas, né? Isso é impressionante, viu? É muito louco, só Maia mesmo para fazer uma coisa dessa, incrível, extraordinário. É mérito para Maia mesmo, viu? Que coisa espetacular, cara. Quando eu olho desse ponto de vista, eu fico impressionado. Que isso, que sistema delusório incrível. Bom, vamos encerrar então? Está avançada a hora, né? Vamos encerrar aqui com o Puro Namadá, né? O Puro Namadá é uma ode à ilimitação que somos, né? Do pleno, se você tira algo do pleno, pleno fica, né? Se você soma algo ao pleno, pleno fica. É o que nós somos. Você tira, né? Coloca de novo, tira, sempre a mesma coisa. Sempre acompanhando a si mesmo. Ainda bem, né? Pô, que sorte. Senão a gente estava ferrado. Não ia sair disso nunca. Bom, Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti Shanti Shanti. Imensa gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a toda essa linhagem maravilhosa de professores e alunos. Gratidão a todos nós, modulações de Ishvara, interessados em o que nós somos de verdade. E sempre lembrando que sempre, né, essa linhagem está aberta a doações. Se você achar que as doações cabem, você é muito bem-vindo. Se você achar que as doações não cabem, você continua sendo muito bem-vindo. Isso aí é contigo. Não vai mudar em nada a relação que existe, né, entre os constituintes aqui dessa Sampradaya. Tá joia, gente? Grande abraço para todos vocês, uma boa noite e obrigado a todos. Tchau. Até breve.